Nós passamos a palavra ao pastor Alain Kleber, que vai proclamar o Evangelho do Senhor nessa manhã. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Fico feliz mais uma vez de poder estar aqui com os irmãos. É uma honra e também uma alegria para mim poder cultuar ao Senhor juntamente com esta querida, amada igreja. Tem sido parceira em muitos trabalhos e em muitos projetos que desenvolvemos juntos. Eu falo especificamente também do trabalho que fazemos no Encontro de Jovens lá em Maceió, juntamente com a Igreja Castelo Forte. E tem sido um trabalho de integração importante, de divulgação da fé bíblica, da fé reformada para para a nossa região nordestina e também para o nosso país. Eu fico feliz de poder estar aqui com os irmãos e pensei em poder pregar nesta manhã para a igreja sobre o mesmo assunto, ou seguindo a mesma extensão de assunto que foi abordado durante a semana que passou na cidade de Maragogi, lá no Simpósio Os Puritanos. E trabalhar um pouco mais sobre o tema evangelização bíblico reformada, e eu me basearei na passagem bíblica que se encontra no livro do Eclesiastes. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, comigo, capítulo de número 11. Eclesiastes, capítulo 11. Do versículo de número 1 ao versículo de número 6. De forma equivocada, o livro do Eclesiastes tem sido tomado, por vezes, como a simples descrição pessimística de um homem frustrado, chegado à sua velhice, porque começou bem enquanto jovem, quando fez aquele pedido ao Senhor, quando o Senhor se revelou a ele em sonho. E ele então pediu ao Senhor apenas sabedoria para governar um povo numeroso, um povo muito grande. E o Senhor se agradou tanto de Salomão, aqui descrito como o Coelet, ou pregador, que disse-lhe que não daria apenas sabedoria a ele, mas riquezas, honras e glórias. Nós sabemos que o fim da vida de Salomão realmente foi desastroso. A Escritura, ela, como fonte de autoridade e revelação da palavra de Deus, traz provas da sua veracidade, dentre elas o fato de que o Senhor não esconde nada a respeito da vida dos seus servos, inclusive os seus próprios pecados. E diz o texto sagrado que Salomão amou muitas mulheres, e a partir daí a sua derrocada. Ele então praticou a idolatria, ele sacrificou aos ídolos, ele tornou o seu reinado, o seu governo muito pesado sobre o povo, e nós sabemos então o que acontece depois. A divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul e todas as consequências trágicas do que ele optou por fazer. Mas o livro do Eclesiastes, e esta é uma pergunta importante, que por vezes os cristãos fazem, como depois de tudo que Salomão fez, os judeus ainda, os israelitas ainda decidiram incluir ou fazer permanecer os escritos do grande e sábio rei de Israel no cânon das Escrituras. Eu me refiro primeiramente ao livro de Provérbios, ou livro de Cantares. E o fato é que quando nós tomamos o livro do Eclesiastes, nós percebemos que ele não apenas revelou uma perspectiva pessimística do fim da sua vida, e de que ele apenas analisou a vida debaixo do sol, como se não tivesse nenhum valor, nenhum sentido, uma vez que ele aprofundadamente ele experimentou de tudo, de fato, de todas as coisas. Um detalhe importante quando nós observamos o livro do Eclesiastes, e esta é uma razão muito forte, porque, obviamente, o Senhor que preserva a Escritura e a supervisionou quanto ao seu escrito, preservou os escritos salomônicos no Antigo Testamento, mas também inclinou o coração do povo de Deus na antiga aliança a incluí-los no cânon das Escrituras, porque o livro do Eclesiastes fala constantemente sobre o temor do Senhor. E de que este temor do Senhor
é o fato ou é a razão principal, primeira, que vai levar com que os filhos do pacto vivam debaixo do sol. Entendam que a vida debaixo do sol, ela trará e envolverá diversas situações, e ele vai falar sobre inúmeras situações, mas que tudo isso, a parte de Deus, de fato, não tem sentido, não tem valor. Como ele vai dizer, é névoa, é vapor, ou como a nossa tradução traz, é vaidade, correr atrás do vento. Mas quando a nossa perspectiva debaixo do sol é aquela descrita como do Senhor, como o grande tecelão da história da redenção do seu povo, e o seu povo por baixo não consegue perceber o entrelaçado de todo aquele belo tapete da graça que é preparado pelo Senhor, mas por fé confia nele, temendo e esperando nele, sabendo que no final de tudo aquele belo tapete estará para toda a vista, para todo o seu povo. Eclesiastes, então, capítulo 11, dos versículos de 1 a 6, vai nos trazer uma mensagem importante. Vai falar sobre investimentos que nós devemos fazer no reino, a perspectiva correta que nós precisamos ter debaixo do sol de como nós devemos perseguir o reino ou promover o reino de Deus na terra. De fato, o capítulo 11, a sua abertura, o seu início, vai deixar claro na linguagem do sábio rei de Israel: você nunca sabe de nada. Mas, no final de tudo, ele vai mostrar que se nós, por fé, confiamos na palavra de Deus, de fato, nós entenderemos como ele providencialmente dirige todas as coisas. E como diz os nossos padrões de fé, ele executa de forma sábia os seus decretos através das obras da criação, mas também através das obras da providência. Então eu peço a atenção dos irmãos para a leitura, versículo de 1 a 6, Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, abre o nosso entendimento, a nossa mente e coração, para nesta manhã, no dia do Senhor, recebermos a Tua palavra, com todo o interesse, com toda a avidez, com humildade, com o desejo santo de ouvir mais uma vez a Tua voz, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para nos confrontar quanto aos nossos caminhos e os nossos pecados, nos desafiando a um viver santo, a olhar em nossa corrida da fé única e firmemente para o autor e consumador dela, Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta hora, pois muito precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Fala ao nosso coração, Senhor. Abençoa-nos, nós te rogamos, humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes é tentador perguntar se tudo o que fazemos para o Senhor, nosso Deus, realmente importa. Por vezes nós oramos pela conversão de um amigo e nós percebemos que esta oração nunca foi respondida. Nós, às vezes, ofertamos para ajudar pessoas mais necessitadas, para tentar, de certo modo, diminuir, mitigar a sua pobreza, e nós nos perguntamos se isso, de fato, ajudou a mudar a vida delas. Nós compartilhamos, por vezes, o Evangelho e saímos, às vezes, com aquele questionamento: será que alguém pode ser salvo de fato? Ou será que nós alcançamos êxito ao semearmos a palavra de Deus? A verdade é que, segundo Eclesiastes 11, nós nunca sabemos, ou pelo menos às vezes caminhamos e nos sentimos assim.
No entanto, quando nós observamos a trajetória da igreja, o seu caminhar, nós notamos que o Senhor, que governa soberanamente todas as coisas, nem sempre nos trará as respostas ou nos dará as respostas no tempo que nós desejamos, mas Ele sempre cumprirá os seus propósitos. Eu pastoreio a Igreja Central de Aracaju desde 2008. Lá comecei como pastor auxiliar, já em 2009 assumi a igreja, pela misericórdia de Deus, até hoje. E um fato interessante aconteceu conosco lá. Um irmão com quase 90 anos de idade, ele foi criado no Evangelho, ele foi ensinado por seus pais, ele recebeu o selo da aliança, mas chegando na sua idade adulta, ele passou muito tempo longe da igreja. Já na sua velhice, já viúvo, ele voltou esporadicamente a frequentá-la, mas as suas irmãs, mesmo sem ele saber, oravam constantemente por sua conversão. Aconteceu que, já com quase 90 anos de idade, ele veio a professar a sua fé depois de tanto tempo. As suas irmãs não perderam a esperança em orar, mas também não sabiam se era a vontade de Deus que ele viesse ao conhecimento da graça de Jesus Cristo. A verdade é que quando nós olhamos para esta passagem, nós vamos notar claramente que mesmo quando não sabemos como Deus vai usar o nosso trabalho pelo avanço do seu reino, cumprindo a ordem de fazer discípulos de todas as nações, nós devemos continuar a orar. Devemos continuar a servir ao Senhor e ao nosso próximo, sempre com esperança. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós devemos saber que no Senhor o nosso trabalho jamais será em vão. Então, notem, o pregador, o Salomão, ele toma esta perspectiva em Eclesiastes capítulo 11, onde ele vai nos dizer que para viver para o Senhor e por seu reino é necessário coragem, disposição. E nós precisamos entender que, deixando as incertezas da vida de lado, o Senhor que governa soberanamente todas as coisas, Ele continua a cuidar do seu povo. Ele continua a controlar todas elas ou todas as circunstâncias da vida. Isso vai fazer com que em nossa caminhada nós não tenhamos medo de, para a glória de Deus, corrermos riscos, os riscos que por vezes eles estão diante de nós. Aqui nós percebemos que o grande sábio, o rei de Israel, nos mostra que a melhor parte da sabedoria espiritual, por vezes, não é a prudência, mas a coragem, por meio de Cristo, de obedecer à voz de Deus e fazer aquilo que Ele nos manda. Então vamos olhar primeiramente os versículos 1 e 2, os versículos que abrem o capítulo, porque eles se iniciam com um par de mandamentos que não são tão fáceis de se interpretar. Eles são bastante simples, notem, você tem o verbo lançar e o verbo dar, e as imagens poéticas que envolvem estes dois mandamentos é que são desafiadores para nós hoje. Vejam só, versículos 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ou dê para 7, e ainda com 8, ou para 8. E a conclusão, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. A pergunta que nós precisamos fazer é qual o significado exatamente da expressão ou da ordem dada pelo pregador, lança o teu pão sobre as águas. Eu não sei se isso já aconteceu com você, ou pelo menos com os meninos e meninas do pacto, os filhos dos crentes, as crianças que crescem na igreja. Mas quando conheci o Evangelho na minha adolescência, quando li a palavra e me deparei com Eclesiastes 11, eu me perguntei como poderia entender esta passagem. Eu ficava imaginando pegar pão fresquinho e lançar no rio e jogá-lo lá. E aquele pão ia ficar molhado e quando chegasse mais à frente não ia prestar. Ou então imaginava, não, podemos colocar dentro de um saco, amarrá-lo bem e lançá-lo no rio, seguindo as correntes ou o curso do rio, mas no final de tudo, se fosse achado, depois de muitos dias, seria encontrado todo embolorado, tomado pelo bolor. Então, procurando entender ou procurando perceber a passagem, notem que ela não é tão fácil de se interpretar e é um desafio para os comentaristas ou estudiosos do Antigo Testamento. Por exemplo, existem comentaristas que acreditam que estes versículos especificamente falam sobre filantropia. Eles acreditam que o texto está falando, ou que o pregador está encorajando o povo pactual de Deus em ser generoso e dar aos pobres, ser liberal no que diz respeito a socorrer, a ajudar as pessoas mais necessitadas. Eles ensinam que o pão lançado sobre as águas é alguém compartilhando
o pão ou ajudando aquele que precisa de ajuda. O ponto é que, se nós observarmos a passagem, ou se nós observarmos a nota, eles vão trabalhar em cima da ideia da filantropia e vão recordar, por exemplo, as palavras de Jesus, quando ele disse lá em Lucas 6, dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, da mesma forma, ou do mesmo modo, eles tomam as porções de 7 e 8 do versículo de número 2, ensinando que se pode, então, relacioná-las com ofertas dadas aos pobres, e vão mostrar passagens como Neemias 8, quando as pessoas foram convidadas em Jerusalém a celebrar a glória do Senhor e repartir com aqueles que não tivessem. Por exemplo, ide comer carnes gordas, nos diz Neemias 8. Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Dar uma porção, portanto, para eles aqui, seria compartilhar as coisas boas da vida, ser generoso e não agir de forma mesquinha. Mas existe uma outra interpretação possível que alguns comentaristas defendem, que seria tomar estes versículos, não aplicá-los à filantropia, mas aos negócios relativos à agricultura. E aí a pergunta é, por que então pão e não sementes? Mas vejam só, você tem comentaristas como Charles Bridges, que comentou Provérbios, e o seu comentário é um comentário bem interessante, e ele disse a respeito da passagem o seguinte: o tempo para semear a semente é apenas quando as águas estão diminuindo, deixando um leito argiloso em que a semente aparentemente perdida é depositada e produz uma colheita mais exuberante. Agora, existe uma outra interpretação. Eu acredito esta pode ser a mais provável de todas, e eu vou procurar então provar para vocês aqui nesta manhã. É que lançar o seu pão sobre as águas era uma linguagem do Antigo Oriente Próximo, e que estava relacionada ao comércio internacional. Como é que eu posso provar isso para vocês? Era que naquela época era comum usar tal expressão especificando ou apontando para o envio de alguns grãos ou produtos além-mar, aguardando por alguns dias o seu retorno, com finas especiarias, com riquezas, tesouros, etc. O pregador, então, ele vai nos convidar, usando essa expressão e aplicando-a aos investimentos que nós devemos fazer quanto ao negócio espiritual. Notem bem, vejam que a heresia da teologia da prosperidade vai aplicar a linguagem dos negócios ou investimentos espirituais de uma forma totalmente antibíblica. Mas os próprios puritanos, de quem nós somos herdeiros, de fé, de confissões e da própria interpretação da Escritura, costumavam chamar o dia do Senhor o dia da feira da alma. O dia em que nós entrávamos em negócios espirituais com o nosso Deus, em que nós nos esquecíamos de tudo o que fazíamos ou que estivéssemos fazendo nos 6 dias da semana e nos dedicávamos de corpo e alma ao Senhor. Saindo daqui, então, com a cosmovisão de que nós deveríamos investir todo o nosso tempo, recursos, bens, a nossa vida para a glória de Deus e o progresso do seu reino e do seu evangelho. Portanto, navios e viagens comerciais, eles poderiam demorar, mas eles poderiam também resultar muito lucro. E era um negócio arriscado. Vejam 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, por favor. Marquem Eclesiastes 11 e façamos uma observação. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Falando a respeito das riquezas de Salomão, se você tomar o versículo 14 em diante, então você tem toda uma descrição de toda a sua glória, de todas as suas riquezas. As festas diárias que ele oferecia, que ele dava em seu palácio, em suas festas reais, elas compreendiam milhares de pessoas ali reunidas, quando você observa a história deste grande rei e de tudo aquilo que ele oferecia nestas festas. E aí isso dá para entender, ou nos leva a compreender o tamanho da riqueza de Salomão. E aí você pega 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 22, ou versículo 22, especificamente falando. Vejam só o que diz o texto sagrado. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis,
com as naus de Irão, o importante artesão de Jerusalém. De 3 em 3 anos, notem o espaço de tempo, voltava a frota de Tarsis, trazendo o quê? Ouro, prata, marfim, bugios, é um tipo de macaco, e pavões. Mas ainda você pode me perguntar, mas pastor, eu não estou encontrando ainda a expressão clara. Lançar o pão sobre as águas, relacionando a essa ideia do comércio internacional, do envio de navios com mercadorias, aguardando então o retorno com riquezas, animais exóticos e especiarias. Vamos para Provérbios 31, por favor. Provérbios 31, outro escrito bíblico de autoria de Salomão, em sua grande maioria, em sua grande parte. Nós temos outros sábios. Você tem aqui as palavras do rei Lemuel e depois, finalmente, o louvor à mulher virtuosa a partir do versículo 10. Notem só. Mulher virtuosa, versículo 10, Provérbios 31. Quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Agora notem bem os versículos 13 e o 14 especificamente. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Então, a linguagem ela não era desconhecida na época. O pão era usado no sentido de bens, modo de vida. Você pode tomar Deuteronômio 8 e o Senhor vai nos lembrar, falando primeiramente ao seu povo na antiga dispensação do pacto, que nem só de pão viverá o homem. De como eles deveriam lembrar a maneira como o Senhor os sustentou. Então, a linguagem ou a palavra pão nem sempre estava ligada literalmente àquilo que muitos acreditam. Você vai lançar pão sobre as águas, ou então você deve repartir ou distribuir o pão. A linguagem também, falando sobre bens, sobre modo, sobre vida, poderia estar envolvida em uma questão relacionada a investimento. Você toma Provérbios 31, 14, diz que o investimento que um jovem faz tomando uma esposa crente por casamento, tomando uma mulher virtuosa, é como se ele estivesse investindo todos os seus recursos em algo arriscado, e eis a razão porque não existe a alma gêmea. Quando você casa, existe incompatibilidade, sim, porque você vai casar com alguém que professa a mesma fé, mas tem diferenças. É aquilo que envolve riscos. Mas por que você faz isso? Em obediência a Deus pela fé. Porque você acredita que este é o melhor do Senhor para a sua vida. E aqui, mais uma vez, me permitam uma exortação para os jovens. O seu principal investimento ao servir ao Senhor é conhecendo a sua palavra, pela fé, obedecê-la em Cristo. Isso vai fazer com que você fuja da desgraçada proposta do mundo de tomar alguém que não professa a mesma fé. É barco furado. Vai afundar, naufragará a sua fé. Notem que a mulher virtuosa aqui é como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Vamos voltar para Eclesiastes 11 e vamos então seguir. Olhem que a ideia de você olhar para frente sob uma perspectiva futura, ou seja, você vai encontrar depois algo bom, uma recompensa da parte de Deus, requer paciência. A expressão lá em Eclesiastes 11, versículo 1, diz que se tu lançares o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Observe então como esta linguagem, eu acredito, seria a mais apropriada a interpretar Eclesiastes 11. O verso 2 faz uma observação semelhante, notem novamente. Mas ela traz a informação um pouquinho diferente. Reparte com 7 e ainda com 8. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ou seja, não coloque todos os seus investimentos em um lugar só. No mundo dos negócios, isso poderia se chamar de investimentos diversificados. Então, ao invés de focar estreitamente os seus recursos, o seu tempo, a sua energia em um único produto ou serviço, as empresas, na linguagem comercial, tentam diversificar ou ampliar os seus interesses. Notem que Salomão, então,
está trazendo esta linguagem que era comum ao seu tempo e falando de algo muito mais importante, maior para o crente, que é a sua vida espiritual e como ele deve viver ou submeter todas as suas áreas da vida a esta visão de mundo bíblica, totalmente diferente do que o mundo pensa. Agora, vejam que um dos principais motivos do desafio do pregador para que os crentes adotem esta estratégia é o que está no final do versículo 2. Notem, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Mais uma vez, Coelete, o pregador, o sábio rei de Israel, ele nos lembra que nós não conhecemos nada acerca do futuro, exceto aquilo que o Senhor nos revela em sua palavra. Ele nos lembra que, através dos mistérios da providência de Deus, situações como guerra, pestilência, fome, colapso financeiro, não são esperados por vezes por nós, quando nós estamos vivendo a vida debaixo do sol. Ele vai dizer que, se formos sábios, nós vamos investir muito, mas se nós esperarmos ou não fizermos nada, não podemos esperar algo melhor. Ele vai mostrar que o homem sábio deve investir tudo o que ele tem em uma vida pela fé. É uma linguagem interessante porque, com respeito ao reino, onde nós temos maior certeza e garantia nas promessas de Deus, nós jamais deveríamos duvidar da sua palavra. O que seria um investimento arriscado para outros, para o crente jamais poderia ser visto desta forma. Então, notem que não é uma lição exclusiva a respeito de dinheiro. Eu poderia aqui estar falando sobre isso, ou aplicando somente a esta área da vida do crente, mas não. Isto aqui diz respeito a você ter uma santa ousadia de se envolver, e aqui a linguagem é repartindo com 7 ou dando a 7 ainda 8, o santo evangelho de Jesus, difundindo o evangelho e espalhando sobre a terra. Aqui diz respeito também aos esforços que por vezes não fazemos em compartilhar o evangelho da cruz, em nos envolvermos de modo a que investamos como crentes todos os nossos recursos, tempo e força por esta causa. Se a nossa causa é a glória de Deus, amados irmãos, notem como evangelização, e nós aprendemos muito, e da forma muito precisa e bíblica durante os dias do nosso encontro em Maragogi, este investimento nunca será em vão. Salvar almas ou levar almas ao conhecimento da graça do Evangelho. Agora, notem que na sequência, versículos 3 e 4, mesmo sabendo disso, muitos cristãos têm uma atitude completamente diferente no assunto, ou no tocante ao tema aqui, que seria a nossa relação com os negócios espirituais. Muitos cristãos são tão avessos a esta questão de arriscar, ou confiado em Deus, fazer o que Ele manda pela fé e não por vista, que são descritos aqui, semelhantemente ao que Salomão diz na Escritura, como aqueles que acabam esperando para sempre. Vejam só os versículos 3 e 4. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Vejam que estes 2 versículos eles vão nos alertar a respeito do que vai acontecer se nós não obedecermos os versículos 1 e 2. O resultado é este aqui agora descrito. Se não formos capazes de investir de forma inteligente, se não formos capazes de dar ou ofertar generosamente, nunca vamos fazer qualquer trabalho espiritual produtivo para o reino de Deus. E veja que para mostrar isso, o pregador vai utilizar uma imagem agora, uma imagem também muito apropriada, conhecida até hoje por todos nós, de um agricultor que está observando o seu campo. Vejam novamente os versículos 3 e 4. O que nós enxergamos aqui? Ele está observando o campo. As nuvens estão pesadas com chuva, que é parte de um ciclo natural estabelecido pelo Criador, e perto dele está uma árvore caindo para o chão.
provavelmente o resultado de uma tempestade. E não há nada, o ponto aqui é esse, não há nada que o agricultor possa fazer com respeito a tudo o que ele está enxergando ao seu redor. Vocês já perceberam que quando nós queremos saber acerca do tempo, a palavra é previsão do tempo? A gente pode acertar ou não. A gente pode até, com base em todos os recursos que temos, chegar próximo a isso, mas de repente tudo muda. A ideia então, ou a linguagem então é esta: não há nada que o agricultor possa fazer a respeito tanto da chuva ou da árvore, e estes eventos naturais, aparentemente aleatórios, estão completamente fora do seu controle pessoal. A única coisa que o agricultor pode controlar aqui, notem bem, é o uso da semente e a tarefa de semear e de colher suas colheitas. Então, o agricultor aqui, em particular, não está fazendo isso. Salomão descreve que ele está observando o vento, ele está observando as nuvens, mas ele não está cultivando o seu campo. Ele está tentando adivinhar se será seguro fazer isto ou não, lançar a semente ou deixar de fazê-lo. Embora ele já houvesse ensinado que exista um tempo para plantar, lá no capítulo 3, versículo 2, e um tempo para arrancar o que se plantou, aparentemente este homem não está certo ou seguro quanto à hora. No capítulo 10, o pregador vai nos mostrar um agricultor insensato, um proprietário insensato. Ele era muito preguiçoso para consertar o seu teto. Está aí capítulo 10, versículo 18. E pela sua muita preguiça o teto desabaria, e pela frouxidão das mãos a sua casa era coberta de goteiras. Aqui no capítulo 11, notem, este fazendeiro se recusa a trabalhar. Ele é um tipo diferente de tolo, que não confia na ordem da criação, no Senhor que governa toda a criação. Ele continua observando e esperando, mas nunca semeia ou colhe. E por que não? Porque ao invés de fazer o seu trabalho, ele continua esperando por melhores condições, mas ele não sabe. Tomem, irmãos, esta importante observação feita por Salomão e apliquemos aos investimentos que por vezes deixamos de fazer pelo avanço do reino, porque nós temos medo de fazê-lo. A minha pergunta é simples. Se nós estamos observando hoje, como cristãos reformados, o que deve ser feito, nós conhecemos a palavra, caminhamos debaixo da soberania de Deus e conhecemos o poder do Evangelho, que ele destrói, ele quebra corações e reinos e os transforma para a glória de Cristo, por que não fazemos? A verdade é que muitas vezes nós estamos assim como este fazendeiro. Será que deve ser assim? Será que é a hora para fazermos isso? Ora, irmãos, nós aprendemos tanto e não é demasiado lembrar, a ordem do Senhor não é espere. A única ordem que ele deu para que nós esperássemos antes do reino avançar foi antes da descida do Pentecostes, ou do Espírito Santo de Deus no dia do Pentecostes. A partir daquele momento, quando o povo de Deus recebeu poder para testemunhar, então eles entenderam, compreenderam bem o significado da ordem do Senhor: façam discípulos de todas as nações, indo, batizando e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Observe então que, ao nos mostrar o agricultor, Salomão está nos dando um aviso prático de que podemos aplicar às muitas situações da nossa vida estas importantes lições. Algumas perguntas, então, me permitam fazê-los. Como você reage quando as coisas parecem fora de seu controle? Ou você tem razão para temer que algo ruim possa acontecer? Algumas pessoas ficam paralisadas, ficam com medo. Outras, procrastinadas, não fazem nada. Ao invés de fazer o que sabem, o que deveriam estar fazendo, elas continuam adiando as coisas. E há sempre uma desculpa plausível da nossa parte para o nosso atraso. Talvez o tempo esteja melhor amanhã, pensou o fazendeiro. Nós dizemos muitas vezes a mesma coisa. Isso acontece com todos nós.
E às vezes vocês podem perceber porque o seu pastor é tomado às vezes de uma certa ansiedade, ele se aprofunda na palavra, ele estuda e ensina a palavra, e o desejo mais profundo da sua alma é que a congregação entenda isso e avance por Cristo. E avance por fé, não é baseado em qualquer lição ou em qualquer ensino, mas é no envio do Senhor. Mas o que fazemos muitas vezes, talvez o tempo não esteja tão bom, é melhor a gente esperar. Enquanto continuamos pensando deste modo, nunca vamos conseguir nada na vida. Uma ilustração boa e importante para isso, mais uma vez, é um desafio aos jovens. Às vezes nós pensamos assim, não chegou ainda o momento de eu casar. Veja só, eu conheço moças cristãs, eu já me interessei por uma delas, mas eu ainda acho que não é o momento de investir. Veja só, eu quero uma televisão muito grande, eu quero ter um bom carro, eu quero morar na praia, eu quero ter tudo, eu ainda não conheci o mundo. O tempo nunca está bom, mas não é esta a ordem do Senhor para você. Você nunca vai colher se você nunca semear. Nós não sabemos de nada. E observe então como Salomão diz, no capítulo 9, versículo 11, que não há garantias na vida. E nós precisamos então, temendo ao Senhor, confiar e descansar nele. No momento do plantio, há sempre uma chance de que o tempo fique seco, que a semente que nós vamos plantar murche e morra, que uma tempestade venha e então frustre todos os nossos planos, mas nós precisamos fazer. Salomão disse, capítulo 9, versículo 11 do livro do Eclesiastes, vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. E ele conclui, porém tudo depende do tempo e do acaso. Em outras palavras, nunca vamos colher se nunca semearmos. Lembrem-se do que disse a vocês introdutoriamente, quando Salomão usa esta linguagem, tudo depende do tempo e do acaso, não é que ele está se esquecendo do governo de Deus, ele sempre vai lembrar ou relacionar ao governo do Senhor, o tempo do Senhor, o temor que nós devemos a Ele, mas ele vai colocar isso numa perspectiva humana, ou seja, olhe para você, olhe para os seus irmãos ao redor. Nenhum de nós aqui soberanamente governa coisa alguma. Deus, o nosso Deus, é o Senhor do tempo. Ele, na plenitude dos tempos, enviou a Cristo para morrer por seu povo, para, de forma obediente, cumprir perfeitamente toda a lei. Ele é o Senhor do tempo. Por isso que a maravilhosa doutrina da justificação pela fé vai nos ensinar que existe, através do ato soberano da livre graça de Deus, o dia, no tempo e no espaço que, assim como Martinho Lutero, um dia cada um de nós olhou para o Evangelho, ouviu a pregação e disse, eu vejo agora, eu posso enxergar, eu creio. Porque o Senhor é quem governa e controla o tempo. Ao invés de assistir o vento e as nuvens, portanto, imaginando todas as dificuldades e ficar esperando as melhores circunstâncias, nós devemos, em obediência ao Senhor, fazer aquilo que Ele nos confiou, nos ordenou fazer. Nós precisamos fazer isso. Você precisa e eu preciso me envolver no exercício da minha vocação. Os líderes do povo de Deus precisam se envolver no ministério, mostrar misericórdia para com quem necessita, uma ordem dada pelo Senhor ao seu povo. Iniciar uma amizade com o seu vizinho, com o seu amigo, rogando ao Senhor que use este relacionamento como uma ponte para que você apresente a Cristo. Mas você nunca vai saber se você não fizer. A ordem, então, de Salomão é: arrisco em tudo, sim, mas nunca vamos saber de coisa alguma se nós não abraçarmos os próprios recursos que o Senhor nos confiou e arriscarmos, então, pela fé, não segundo aquilo que vemos, mas segundo aquilo que Ele nos revela. Finalmente, nós temos
o versículo 5 e depois o versículo 6, nos lembrando a respeito dos mistérios da providência de Deus. O capítulo 11 começou nos ordenando a lançar e dar, apenas uma rápida lembrança aqui, mesmo se não sabemos quais as bênçãos ou desastres poderão vir no futuro. Precisamos lançar e dar. Então o pregador nos alertou o que vai acontecer se nós nos recusarmos a agir. Então, lançar, dar e agir. Se não agirmos, como um agricultor que ficou apenas assistindo o tempo, nunca vamos plantar coisa alguma. Agora, no versículo 5, observe, ele vai usar uma analogia para nos lembrar quão pouco conhecimento temos em relação ao Deus que nos criou. E isso vai, então, configurar ou nos preparar o mandamento conclusivo. Lembrem-se, como é importante conhecermos a Deus, para semearmos o Evangelho, para que promovamos, pela graça de Deus, o avanço do reino de Cristo neste mundo, em obediência à sua palavra. É necessário, como diz o profeta aqui, conheçamos a Deus para podermos fazê-lo conhecido. E aqui, então, vejamos a analogia do pregador, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Notem que o versículo de número 4 fala sobre o vento e o capítulo de número 5 continua, então, utilizando a mesma palavra na língua hebraica, que tanto pode ser espírito como vento. O pregador aqui, ele chama duas analogias. A primeira aponta para o vento como uma analogia para os efeitos misteriosos de Deus. Não sabemos para que lado o vento vai soprar. João capítulo 3, versículo 8, abram comigo, por favor. Jesus Cristo usou a mesma analogia quando falou sobre novo nascimento, regeneração. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Quando ele estava ensinando o evangelho a Nicodemos sobre o mistério do novo nascimento, da regeneração, ele disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Veja que o pregador, ele vai usar a mesma analogia e se referindo ao espírito humano ou a maneira como o Senhor anima o corpo humano, ele vai revelar o seu mistério glorioso. O versículo 5 diz: assim como tu não sabes, voltando para Eclesiastes 11, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Vejam como os mistérios divinos se desdobram agora, quando o pregador utiliza o exemplo de uma criança que cresce no ventre de sua mãe. Hoje nós sabemos um pouco mais do que Salomão sabia a respeito do crescimento de uma criança a partir da concepção no ventre materno. Mas esse conhecimento não diminui o nosso sentimento de admiração, irmãos. Na verdade, quanto mais sabemos sobre a vida no útero, mais surpreendente nos parece. Deus gerando uma nova vida, não somente carne e ossos, mas também colocando ou infundindo espírito dentro de outro corpo. Até hoje a concepção aponta para um glorioso milagre. Nicodemos, não conseguindo compreender a doutrina do novo nascimento, ele chegou a dizer: mas, Senhor, como pode ser possível isto? Eu vou ter que voltar novamente para o ventre da minha mãe, nascer de novo, significa isso? Percebam como o Senhor utiliza na palavra uma linguagem gloriosa que nos traz admiração e, na verdade, nos surpreende quando nos mostra que ele faz crescer dentro do corpo de outro ser, criado à sua imagem e semelhança, um novo ser que vai refletir a imagem e semelhança do Criador. Veja, o pregador afirma, e ele utiliza a expressão muito apropriada, assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida.
apontando para uma ideia muito maior do que o mundo pensa ou acredita, é apenas um feto. Não chegou a nascer, não é vida, então podemos tirar e podemos matar ou assassinar quando bem pudermos, porque o corpo pertence à mulher, não. O homem pertence ao Senhor. Homem e mulher os criou, à sua imagem e semelhança, para que refletissem a sua glória, e quando os abençoou para que fossem fecundos e se multiplicassem, continuariam refletindo esta mesma e surpreendente concepção milagrosa. Quem pode explicar o mistério de como a vida de uma alma, anima a carne, sangue e ossos? Homem nenhum jamais conseguirá explicar. Só podemos entender de acordo com a revelação da Escritura Sagrada. Salmo 139. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E esta não é a única obra de Deus que vai além da nossa compreensão, nós sabemos disso. O pregador usa os mistérios do útero como uma analogia para todas as outras maravilhas que estão além do pensamento ou da compreensão dos homens. Eu poderia me referir aqui a alguns deles, a respeito dos mistérios da criação e da providência de Deus. Se vocês lembrarem comigo, 2004, o telescópio espacial Hubble fotografou uma pequena porção de espaço através de exposições prolongadas que duraram mais de 11 dias. Qual a conclusão dos astrônomos? Eles contaram um número de galáxias na fotografia. Um telescópio potente. E em uma pequena subseção do universo, eles encontraram mais de 10.000 galáxias, cada uma contendo 100 bilhões de estrelas. Voltamos para a Escritura e o profeta diz que o Senhor chama todas elas pelo nome. Quem pode explicar como todas estas estrelas surgiram? Vejam, Salomão está apontando para esta realidade, colocando-a diante de nós. Mas se ficarmos apenas observando e não fazendo aquilo que ele nos manda, nós vamos nos esquecer das palavras de Jó, quando diz que verdadeiramente Deus faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. O universo está cheio de mistérios, de dentro do átomo para a estrela mais distante, no espaço e tudo mais. Esta é a verdade. O que nos leva a algumas perguntas, para que então caminhemos para uma consideração final. O que Deus faz em nossas próprias vidas não é menos misterioso, amados irmãos. Por que Ele tira algo que estávamos esperando tanto ou não nos dá algo que nunca queríamos ter? Por que nossas orações ficam sem resposta e os nossos sonhos, por vezes, não se concretizam? Mas há mistérios mais felizes. Nós ouvimos isso em nossa liturgia matinal e oramos a respeito desta gloriosa verdade, o que inclui o mistério da nossa salvação. O que fez o Filho de Deus disposto a sofrer e morrer pelos nossos pecados? O que fez o Filho de Deus levar a nossa culpa e vergonha na cruz, onde morreu nu, envergonhado e totalmente sozinho por nós? Ele morreu por nós, nos ensina Romanos 5, quando éramos ainda ímpios. Porque Deus nos escolheu, de todas as pessoas, para crer em Jesus e abraçar o seu santo evangelho. Por que Deus nos escolheu para a vida eterna? Como o Espírito Santo de Deus nos permite acreditar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? O trabalho pastoral é um trabalho árduo, glorioso, mas árduo. É duro para um pastor, muitas vezes, envolvido em ensinar a Bíblia, ouvir de alguém que caminhou tanto com você, apoiou você e estava envolvido em trabalho, de repente dizer: olha, eu não acredito mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso entristece o seu coração. Mas ao mesmo tempo você lembra
Quem abriu um dia o meu entendimento ou o seu entendimento para dizer sim, a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Depois nós temos os mistérios que cercam o trabalho da igreja. Por que o evangelho se espalha mais rápido em um lugar do que em outro? Qual é o plano de Deus para as grandes nações onde se encontram pessoas que estão perdidas em seus pecados? Por que a igreja parece produzir mais frutos espirituais quando sofre mais? O que Deus está fazendo na terra? São perguntas que por vezes fazemos. E quando consideramos essas questões, nós nos encontramos concordando com o testemunho do pregador que diz, no final do versículo 5, assim também não sabes as obras de Deus, que faz tudo. Todas as coisas. Finalmente, estes grandes mistérios são um apelo do pregador, um apelo escriturístico, bíblico. Ouça a voz de Deus nesta manhã, Ele prega ao nosso coração a que sejamos humildes. Toda vez que nos deparamos com algo que só Deus sabe, somos lembrados de que Ele é Deus e quem nós somos. Esses mistérios nos convidam à fé mais uma vez. Quando não sabemos o que Deus está fazendo, podemos ainda confiar que Ele sabe o que está fazendo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aos que chamou também predestinou, justificou, santificou e glorificou. Vejam, a glorificação será ainda experimentada de forma completa, plena, quando o retorno do rei. Mas é tão certa, porque prometida pelo Senhor, que ele diz, e glorificou. Versículo 6, então, nós temos aqui o mandamento conclusivo. O pregador usa os mistérios de Deus como um chamado à obediência fiel da parte do seu povo. E ele diz, semeia pela manhã a tua semente. E à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vejam que algumas pessoas vão tomar os misteriosos caminhos de Deus como uma desculpa para desistir de trabalhar, como algo que vai, de fato, impedir de fazermos alguma coisa. Tem sido uma luta nossa lá na cidade de Aracaju, em oração, pregação e desafio, para que a Igreja Reformada Brasileira desperte-se para a realidade de que, cumprindo o nosso chamado e vocação, à medida em que espalhamos o Evangelho do Rei, nós precisamos instituir escolas confessionais. E nós vamos ouvir isso daqui a pouco. Parece que eu estou me encontrando sempre com o pastor Broto, nessa empreitada. Veja que o testemunho dado por Salomão muitas vezes levam alguns a esquecerem de suas ordens. Se Deus é soberano sobre tudo no universo, incluindo o que vai acontecer no futuro, eles dizem, por que se preocupar com alguma coisa? Qual a necessidade? Eclesiastes nos ensina a tomar o caminho inverso, irmãos. Pode ser verdade que, tentando parafrasear esta passagem, possamos afirmar, de fato, você nunca sabe, eu também não. Mas também é verdade que nunca vamos saber coisa alguma se também nunca semearmos. Então, a ordem dada por Deus é trabalhe duro para o reino. Viva com ousadia pelo reino, pela proclamação de seu santo evangelho. Empreenda espiritualmente e seja aquele que planeja e confia que a resposta certa vem do Senhor. Mesmo quando não temos plena certeza de que vai funcionar, devemos nos esforçar de todas as maneiras para poder servir a Cristo no mundo que precisa desesperadamente do Evangelho. Sim, biblicamente cremos, só os eleitos serão salvos, mas nós não sabemos quem são os eleitos. Mas nós sabemos qual é a ordem do Senhor. Devemos pregar a toda criatura. Isso envolve trabalho duro, de manhã e de noite, envolve o uso correto do nosso tempo,
Muitos jovens gastam a sua energia naquilo que não produz frutos. É um chamado importante para que foquemos os nossos olhos naquilo que importa, usando os nossos dons, talentos para promover o Evangelho. Vejo hoje as mídias sociais ou a internet como as antigas estradas romanas que o apóstolo Paulo usou de forma importante para suas viagens. Façamos isso. É um investimento que nós podemos fazer. Oremos para que o Senhor desperte jovens pregadores comprometidos com o Evangelho. Veja só, nós, pais, gastamos muito tempo, ensinamos inglês, matemática, português, geografia, física, química, colocamos os nossos filhos nas melhores universidades e a principal disciplina não é ensinada nem investida por nós, teologia. Ela que vai dirigir todas as outras áreas da vida dos nossos filhos, nós desprezamos. Sermões consistentemente bíblicos, não. O pastor fala demais. E geralmente quem não quer, a conversa ele é muito doutrinário. Mas o seu filho tem capacidade para aprender as fórmulas mais mirabolantes. Mas você acha que ele não tem capacidade para aprender teologia. Teologia vai então moldar o conhecimento de Deus através da revelação, a vida do seu filho, e vai mostrar como ele pode usar a sua vocação para lançar o pão sobre as águas e semear a boa semente da palavra de Deus. A exortação prática do pregador para semear a boa semente não é apenas para os agricultores, nós vimos, é claro, mas ela se aplica a tudo aquilo que o Senhor nos confia a fazer. Jesus Cristo contou uma parábola usando a linguagem aqui muito apropriada quando disse: eis que o semeador saiu a semear. A semente ali é a palavra de Deus. Nós somos chamados a semeá-la. De todas as coisas, então, que devemos, portanto, semear, o mais importante é a palavra viva de Deus. Nós semeamos a palavra quando lemos, estudamos e memorizamos para nós mesmos, ouvindo a voz de Deus. Nós semeamos a palavra quando ensinamos aos nossos filhos, quando chega a hora de dormir, ao redor da mesa, em culto doméstico, e investimos para o reino de Deus. Nós semeamos a palavra quando damos a alguém uma Bíblia e usamos um simples, mas poderoso versículo da Escritura com um amigo que precisa conhecer acerca de Jesus. Nós semeamos a palavra quando nós a levamos para a prisão, para o abrigo, no campus da faculdade ou da universidade. Muitas vezes pais perguntam a mim e certamente aos outros pastores: o que foi que eu fiz de errado? Porque a minha filha entrou na faculdade e ela se tornou uma feminista. O meu filho entrou na faculdade e ele agora abraçou o marxismo e ele disse: não, a Bíblia não. Ele perdeu a fé, pastor, na faculdade. A verdade é que ele nunca foi para lá com ela. Porque senão ele entraria, ele sairia, ele iria sofrer, poderia sair marcado, mas não esqueceria aquilo que os seus pais lhe ensinaram desde a infância, sagradas letras. Vejam, irmãos, esse investimento trata de questões seríssimas para nós e para os nossos filhos. Nós semeamos a palavra quando damos suporte à pregação bíblica em nossa própria congregação local. Se nós temos pastores que se dedicam ao ensino e pregação da palavra, a apacentar o rebanho de Cristo, não pode uma congregação permitir que ele gaste tempo com outras coisas, mas precisa dar todo o suporte para que ele continue envolvido nesta principal tarefa. É triste hoje ver que muitos pastores são conhecidos como construtores de igrejas, assentam portas, pintam paredes. Não é que eles não possam fazer isso, mas eles estão muito mais envolvidos com aquilo que não deveria ser. E não são conhecidos como empreendedores espirituais, e vocês entenderam a linguagem que eu quis usar aqui. Homens que abrem a Bíblia e afirmam com autoridade: assim diz o Senhor, e a igreja vai e segue em obediência a Cristo. Mas eles se tornam conhecidos como empreendedores de questões ou de assuntos outros, e não o mais importante. Vejam que
quando olhamos para esta passagem, finalmente, encerro lembrando aquilo que outras partes das Escrituras nos ensinam. Observem que o trabalho do Espírito Santo, quando nos encoraja pela palavra com as muitas promessas do nosso Senhor a fazer aquilo que aprendemos hoje em Eclesiastes 11, nos lembra em Isaías 55, por exemplo. Isaías 55, 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Segundo aos Coríntios 9, isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Lembrem-se, irmãos, Jesus Cristo é o Senhor da colheita, é o Senhor da seara. Ele prometeu e de fato virá no momento adequado. Esta era a verdade vivenciada por ele durante a sua vida e ministério. Ele mesmo disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E ele estava falando a respeito da sua própria morte na cruz e sepultamento na terra. Mas lembrem-se, ele também falava da ressurreição que se seguiu. Não foram apenas palavras semeadas durante a sua própria vida, quando ele ofereceu o seu sangue na cruz por nossos pecados, mas fez parte de todo o investimento de sua vida. Certa vez os discípulos disseram: o Senhor não tem fome, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Ele disse: minha comida e bebida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. A colheita do Evangelho, da sua obra de salvação, é o perdão e a vida eterna para todo aquele que nele crê. E Jesus não oferece esta graça, meus amados irmãos, apenas em porções com 7 e ainda até com 8, mas para milhões e milhões de pecadores que se voltam para ele com fé e arrependimento. Como eu posso afirmar isso? A visão que João teve em Pátimos, dos remidos do Senhor, os eleitos de Deus, milhares, de todas as línguas, povos, tribos e nações. Jesus agora nos desafia, a igreja, seu tempo, para seguir, cumprindo o seu mandato e a sua ordem. Precisamos continuar a semeadura do Evangelho. Um dia virá em que o Senhor irá colher toda a safra para a sua glória, pois a Ele pertence a salvação. E por vezes nós nos perguntamos novamente: será que vale a pena? Me permito encerrar com um dos exemplos que eu tenho usado sempre, tem sido favorito para mim quando leio a história e o trabalho, a obra dos puritanos. Quando falamos sobre colheita surpreendente de Deus, lembro de uma história narrada pelo Dr. Bick, quando ele cita a conversão de um homem com a frágil idade de 103 anos, seu nome Luke Short. Short estava sentado sob uma cobertura, sua casa, na Virgínia, quando ele passou a se lembrar de um sermão que ouviu uma vez pelo famoso pregador puritano John Flavel. Naquele momento, quando Short recordou o sermão ouvido, ele pediu a Deus para perdoar os seus pecados ali mesmo, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A história narra que ele viveu por mais 3 anos. E quando morreu, foram escritas na lápide, na pedra do seu local de sepultamento, as seguintes palavras: aqui jaz um bebê, na graça, com uma idade de 3 anos, que morreu de acordo com a natureza, com a idade de 106. Mas esta não é a parte mais extraordinária da história de Luke Short. É que o velho senhor Short
ouviu esse sermão, lembrou que tinha sido pregado 85 anos antes na Inglaterra. Quase um século se passou entre o sermão do puritano John Flavel e a semeadura, entre a semeadura dele e a colheita do que ele plantou. Então, irmãos, lancemos o pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Reparta com 7 até com 8. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retenhas ou retires a tua mão. Porque de fato, o que Deus vai fazer, você nunca saberá. Mas também você nunca vai colher, diz o Senhor, se também você nunca semear. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, pois neste dia podemos mais uma vez ouvir acerca da tua glória através da proclamação do teu santo evangelho. Evangelho pré-anunciado desde os tempos antigos ao primeiro Adão, os seus descendentes, de forma específica mencionada no Novo Testamento a Abraão, e como o Senhor espalhou esta gloriosa semente e lançou o teu pão gracioso, o Evangelho, no decorrer das gerações, cumprindo a promessa feita a Abraão: de ti abençoarei todas as famílias da terra. Como esta bênção chegou até nós, ó Senhor, por tua graça, em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, quando o nosso Redentor, profeta, sacerdote e rei, veio ao mundo para nos redimir. Ele morreu, e este foi o fruto do seu penoso trabalho, mas ressurgiu triunfantemente no dia do Senhor, para que tivéssemos certeza da nossa justificação. Ó Senhor, abençoa o teu povo, e mais uma vez concede-nos a graça de não vivermos por vista, e sim pela fé, seguindo a voz do Senhor pela Escritura, aprendendo mais do Senhor por tua palavra e por teu Espírito, e de forma obediente atendendo o nosso chamado e vocação. Nós nunca saberemos o que vamos colher se não semearmos. Por isso te pedimos, Senhor, concede-nos a ousadia de, como crentes, tementes ao Senhor, nos envolvermos no maior investimento da igreja. Adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. E que nesta empreitada estejamos envolvidos em tudo aquilo que diz respeito ao avanço e promoção do teu reino na terra, até a volta de Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.